Olá, vamos falar de estoicismo. E olha, não é para pensar naquela filosofia empoeirada, sabe? Guardada em livros antigos que ninguém lê. Pensa nisso mais como um sistema operacional, um manual prático mesmo, para a gente navegar os desafios do dia a dia. Vamos ver como essa ideia, que tem milhares de anos, pode ajudar e muito hoje em dia. E a pergunta de US$ 1 milhão é essa, né? Como é que se mantém a calma no meio do caos? Porque, vamos combinar, o mundo parece cada vez mais caótico. Onde é que a gente acha um pingo de tranquilidade? Bom, existe uma resposta para isso, uma resposta que já foi testada e muito pelo tempo. E olha só o que Sêneca escreveu há quase 2 mil anos. É impressionante como isso soa atual, não é? Mostra que essa sensação de estar perdido, a deriva, isso não é um problema de agora. A humanidade lida com isso há séculos. E aí que entra o estoicismo. Não como uma teoria abstrata, cheia de palavras difíceis, não. Pensa nele como um conjunto de ferramentas, sabe? Quase um kit de sobrevivência para a mente, criado justamente para enfrentar essa luta interna que a gente acabou de ver. O mais fascinante é ver quem eram os praticantes. A gente tem Sêneca, um dos caras mais ricos e poderosos de Roma. Aí tem Epicteto, que começou a vida como um escravo. E no outro extremo, Marco Aurélio, o imperador de Roma. Pensa só, se o estoicismo funcionou para um estadista, um ex-escravo e um imperador, em vidas tão completamente diferentes, é porque essa filosofia tem algo de muito universal. Então vamos abrir esse kit de ferramentas. A primeira, e talvez a mais importante de todas, é uma ideia bem simples, mas que muda tudo. Entender de uma vez por todas o que está e o que não está no nosso poder. O nome oficial é meio técnico, né? Dicotomia do controle. Mas a ideia por trás, que vem lá de Epicteto, é de uma simplicidade genial. É como se tudo, absolutamente tudo na vida, pudesse ser colocado em uma de duas caixinhas. Só duas. E a divisão é bem clara. De um lado, o que está fora do nosso controle. O tempo, a opinião dos outros, o passado, um engarrafamento gigantesco. Do outro lado, o que está dentro do nosso controle. Nossos pensamentos, nossas atitudes, nossas decisões. Ou seja, a gente não controla o trânsito, mas controla totalmente como a gente reage ao trânsito. A paz de espírito não mora nos eventos lá fora, mora na nossa resposta a eles. E o próprio Epicteto resumiu isso perfeitamente. Algumas coisas dependem de nós, outras não. Simples assim. Gastar energia com o que a gente não pode mudar é a receita perfeita para a frustração. Já a tranquilidade, essa vem quando a gente foca só no que depende da gente. Certo. Se a gente só pode controlar o nosso mundo interior, a pergunta é: como a gente fortalece esse mundo? Como a gente treina a nossa mente? É aqui que entra Marco Aurélio com uma sacada genial. A força de verdade não está em mudar o mundo lá fora, está em dominar a própria mente. O que causa sofrimento ou paz não são as coisas que acontecem, mas o que a gente pensa sobre as coisas que acontecem. E o mais incrível é pensar no contexto em que ele escreveu isso. Ele não estava num retiro espiritual, tranquilo. Ele escreveu as meditações no meio de batalhas, em campos de guerra, lidando com praga, com traição. Isso aqui não era filosofia de poltrona. Era uma necessidade prática para ele manter a sanidade e a força num ambiente de pressão máxima. E aqui está o pulo do gato. Um evento é só um evento. É o rótulo que a gente cola nele. Isso é bom, isso é ruim, isso é terrível, que nos afeta. Conseguir separar o fato da nossa interpretação é aí que mora o poder. Tá, a teoria é poderosa, a gente já entendeu. Mas e na prática? No dia a dia, como a gente transforma essas ideias em ações de verdade? Existe um passo a passo, quase um algoritmo estoico. Vamos pegar um exemplo. Preso no trânsito. Passo 1. Qual é a situação? Estou parado. Ok. Passo 2. O que eu controlo e o que eu não controlo aqui. Bom, o trânsito eu não controlo. Minha reação? Totalmente. Passo 3. Então, o que eu faço com o que eu controlo? Posso ouvir uma música, um podcast. Passo 4. E o que eu faço com o que eu não controlo? Aceito. O que era frustração virou uma chance de praticar. E ninguém era melhor em dar conselhos práticos do que Sêneca. As cartas que ele escrevia para o amigo Lucílio são assim um tesouro de sabedoria que dá para aplicar na hora. Ele ensinava basicamente como observar o mundo sem se deixar controlar por ele. Numa dessas cartas, Sêneca fala sobre o nosso bem mais precioso e o único que a gente de fato controla, o tempo e, por consequência, a nossa atenção. Onde a gente escolhe colocar o nosso foco mental é a decisão mais importante do dia. Jogar essa energia fora com coisas que a gente não controla, bom, para Sêneca, esse era o maior de todos os desperdícios. Beleza, mas para que tudo isso?
Qual é o objetivo final de usar todas essas ferramentas? Não é buscar aquela felicidade de momento, eufórica, sabe, que vem e vai. É algo bem mais profundo e duradouro. O primeiro conceito é apatia. Hoje essa palavra soa como apatia, né? Como se fosse não sentir nada. Mas para os estoicos era o contrário. Não era sobre não sentir, era sobre não ser dominado por emoções negativas e irracionais como a raiva descontrolada ou o pânico. É ter clareza, não frieza. E a apatia leva à ataraxia. Essa sim é a grande meta, a tranquilidade da alma. Uma serenidade que não depende se o dia foi bom ou ruim lá fora. É uma paz interior forte, que vem da certeza de que se está agindo da forma certa e focando só naquilo que está sob o próprio controle. Resumindo, a felicidade estoica não é sobre caçar picos de alegria que são frágeis e dependem do mundo. É sobre construir um bem-estar resiliente, uma fortaleza interior que nenhuma tempestade lá fora consegue derrubar. E para a gente fechar, fica uma reflexão de Marco Aurélio. Uma pergunta simples, mas muito poderosa, para focar a mente no que realmente importa agora. Pensar que as coisas acabam não é para dar medo, é para trazer clareza, urgência, para a gente viver bem da melhor forma possível a cada momento.